Na retórica de Donald Trump, realmente houve um avanço significativo em relação à questão do fim da guerra na Ucrânia. Na cúpula do G7 na França, os líderes europeus conseguiram convencer Donald Trump a apoiar a Ucrânia, já que a Europa conseguiu preparar uma posição comum de negociação a tempo. Atualmente, entre os líderes dos países do G7, existe um consenso de que a Rússia já não pode vencer no campo de batalha, por isso é necessário pressioná-la. Como foi declarado nos bastidores, Trump está tão interessado em pressionar Vladimir Putin que planejou mais alguns encontros com Vladimir Zelensky, e um deles acontecerá justamente hoje. E foi aí que algo importante aconteceu. Em primeiro lugar, o próprio Donald Trump declarou que vai voltar a concentrar toda a sua atenção na questão da guerra na Ucrânia. Em segundo lugar, Trump declarou, cito, a Rússia deve fazer um acordo, não a Ucrânia, mas especificamente a Rússia. Vamos analisar neste episódio o que exatamente aconteceu na cúpula do G7 e se a posição do Donald Trump realmente mudou. Meu nome é Alexei Pesci. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes, inscreva-se no canal e deixe seu like. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Então, primeiro os fatos. Donald Trump e Vladimir Zelensky se encontraram à margem da cúpula do G7 e, após as negociações, Donald Trump disse aos jornalistas que a reunião foi muito boa e que ele planeja se encontrar com o presidente ucraniano. Novamente no mesmo dia e depois no dia seguinte. Isso foi o que ele disse ontem, portanto, hoje está marcada mais uma reunião. Quando perguntado sobre a guerra, Trump respondeu sem aquele discurso de buscar a paz nos termos de Moscou e declarou o seguinte: a Rússia deve fazer um acordo. Acrescentando sobre as perdas dos russos, cito, eles simplesmente continuam lutando, perdendo soldados. Desde a Segunda Guerra Mundial, nada parecido aconteceu. E aqui o mais importante é, afinal, o conteúdo daquela conversa que aconteceu entre Trump e os colegas europeus, e entre Trump e Zelensky. Zelensky contou que pressionou Donald Trump sobre a questão do fornecimento de mísseis para reforçar a defesa antiaérea ucraniana contra os ataques russos. Aqui ele mostrou fotos da lavra de Kiev-Pechersky, onde um drone russo atingiu diretamente a Catedral da Assunção, caso você tenha perdido isso. É interessante que o foco dessa questão mudou bastante, ou seja, a Ucrânia não está mais pedindo apenas mísseis. Não, agora a Ucrânia precisa de licenças para produzi-los por conta própria. Ou seja, agora a Ucrânia está negociando com os americanos não para comprar, receber ou pedir mísseis para a defesa aérea, não. A Ucrânia diz, nós mesmos podemos produzi-los, precisamos da sua licença, como por exemplo na Europa produzem mísseis PAC-3 sob licença americana. A verdadeira mudança na posição de Donald Trump ocorreu em outro aspecto. Isso não foi iniciado apenas por Zelensky sozinho, mas sim por uma pressão coordenada de todo o G7 e agora fontes internas falam abertamente sobre isso. A Bloomberg, citando autoridades do G7, destaca o principal. Os líderes reunidos na França veem que a Europa e os Estados Unidos finalmente estão se aproximando em suas opiniões. A posição da Ucrânia realmente está se tornando muito mais forte. Por outro lado, por exemplo, a CBS News revela a própria mecânica dessa tentativa de convencer Trump. Zelensky e os líderes europeus tentaram convencer Donald Trump de que a situação da Ucrânia realmente melhorou. Os europeus queriam convencê-lo de que as posições anteriores dos Estados Unidos e da administração Trump sobre as condições do acordo de paz eram excessivamente favoráveis a Moscou. Ainda mais agora, quando os ataques de drones ucranianos no interior da própria Rússia mudaram o equilíbrio. Dizem que aquelas posições, que até foram anunciadas lá em Anchorage em agosto de 2025, já estão ultrapassadas. E ainda mais as posições de fevereiro de 2025, quando Trump disse a Zelensky, você não tem cartas, essas estão ainda mais ultrapassadas. A situação é completamente diferente. E como dizem, o lema dessa cúpula, que foi repetido por todos lá desde Zelensky até, por exemplo, Keir Starmer, era o seguinte: a situação está mudando a favor da Ucrânia e a situação de 2026 é muito diferente da de 2025 e a Ucrânia está retomando a iniciativa. E agora os europeus dizem com orgulho a Donald Trump que é justamente a União Europeia que está fornecendo financiamento para apoiar a Ucrânia. Dizem que Donald Trump só precisa exercer uma pressão coordenada sobre Vladimir Putin enquanto a Europa vai apoiar a Ucrânia por conta própria. Tipo, Trump, era isso que você queria.
Você falou que Biden dava muito dinheiro à Ucrânia. Pronto. Os Estados Unidos não precisam dar nada. A Europa cuidará disso. Sua tarefa como presidente americano é simplesmente sufocar aquele anão do Kremlin, Vladimir Putin. E sobre sufocar, os europeus junto com Trump discutiram sanções adicionais para trazer Moscou à mesa de negociações, e o próprio Donald Trump reconheceu publicamente pela primeira vez o que o lado ucraniano repetia há anos. Vladimir Putin agora está em uma posição mais fraca em relação à guerra do que antes. Isso é uma reviravolta completa na posição de Donald Trump em comparação com 2025, quando o lado fraco, nas palavras de Donald Trump, sempre foi a Ucrânia. Ele dizia: como assim a Rússia é mais forte? Agora ele diz: bem, sim, Putin, claro, parece um fracote e suas posições estão muito mais fracas do que antes. Mas, e é aqui que começa a parte analítica honesta deste episódio. Essa reviravolta de Donald Trump tem limites rígidos. O entusiasmo de Donald Trump nós já vimos muitas vezes, mas raramente se converteu em ações concretas. E apesar da crescente confiança da Ucrânia, ainda não há sinais de avanço na mesa de negociações. Donald Trump soa positivo agora, mas é a mesma retórica otimista que ele repetiu por meses enquanto prometia acabar com a guerra. Além disso, inicialmente não havia nenhum encontro bilateral direto com Volodymyr Zelensky na agenda de Donald Trump na cúpula do G7. Isso indica que ele foi para a cúpula com um humor bastante pessimista. Mas é claro, há uma certa esperança. Hoje, 17 de junho, Trump marcou mais uma reunião com Vladimir Zelensky. Zelensky afirmou diretamente que a equipe ucraniana se reunirá com a americana dentro de 24 horas. Muitas reuniões técnicas importantes estão planejadas. Ou seja, agora as equipes de Trump e Zelensky estão trabalhando em algumas questões. E hoje, os dois presidentes vão discutir novamente o que fazer a seguir e, o mais importante, como. E é justamente em torno da posição de negociação que se formou agora a principal intriga da cúpula. Alemanha e Ucrânia definiram juntas a linha vermelha. O chanceler Merz declarou que, junto com Zelensky, informaram Trump sobre a disposição para negociações de paz. Mas essas negociações devem começar a partir da posição correta. Consideraram inaceitável a exigência russa de que a Ucrânia ceda parte de Donbass, principal ponto destacado para Trump. Que aquilo que você repetia em 2025 neste ano já não funciona mais. As posições mudaram. Não foi à toa que a Ucrânia intensificou ataques de longo alcance contra a Rússia. Isso é uma resposta direta ao que Moscou chama desses acordos de Anchorage. E o próprio Zelensky recusou o único formato que o Kremlin está disposto a reconhecer. E ele se recusou a ir para essa Moscou selvagem e suja, para um encontro com Putin, declarando que não vamos jogar esses jogos. E logo sugeriu uma alternativa ao ditador careca. Vamos nos encontrar na América. Você já foi para o Alasca. Vamos nos encontrar lá. O Trump pode organizar esse encontro. Mas, como todos nós lembramos muito bem, o Putin é um covarde. E covarde não sai do bunker de jeito nenhum. Eu tenho um episódio separado sobre esse assunto. Assistam, por favor. Ele saiu ontem sobre por que Vladimir Putin não quer negociar. Por que o Putin foge de todas as formas. E por que o Zelensky tenta de todo jeito fazer com que o Putin repita o máximo possível que não vai negociar. Mas isso é um assunto à parte. Voltando a esse assunto. É preciso ser honesto. Por exemplo, a Político escreve que o retorno de Donald Trump à questão ucraniana não agradou nem de longe a todos os aliados europeus da Ucrânia. O paradoxo é que, enquanto Trump estava ocupado com o Irã, a Europa se sentia mais tranquila. Um diplomata da União Europeia afirmou que o fato de Trump estar ocupado com outras questões não era necessariamente ruim. As preocupações são concretas. Livre da crise iraniana, o presidente dos Estados Unidos pode tentar novamente assumir o controle pessoal do processo de paz, colocando os europeus em segundo plano e destruindo a estratégia deles de máxima pressão sobre a Rússia. E essa divisão de posições segue por duas linhas. A primeira são as sanções. A União Europeia, na próxima semana, vai finalizar o 21º pacote de sanções contra a Rússia, atingindo a frota clandestina de petroleiros. Pouco indica que os Estados Unidos estejam prontos para agir igual. Pelo contrário, lembro que Washington afrouxou parte das sanções energéticas por causa do aumento dos preços mundiais. Embora Trump tenha sugerido ontem que, se a situação no mercado de petróleo estiver normal, ele vai restabelecer as sanções contra o petróleo russo. E a segunda questão é quem realmente está sentado à mesa de negociações.
Zelensky insiste que a Europa deve estar presente nas negociações não como mediadora, mas como aliada com interesses comuns. Mas se Trump intervir pessoalmente, ele pode não compartilhar a visão europeia, ou pode nem querer ver os europeus à mesa. Isso já aconteceu antes. Lembro que em 2025 Trump disse: que europeus o quê? Nós vamos negociar diretamente com os russos, não precisamos dos europeus aqui de jeito nenhum. Há risco disso voltar a acontecer? E já soou um sinal de alerta. E o assessor de Putin, Ushakov, anunciou que os enviados especiais de Trump, Vitkov e Kushin, em breve visitarão Moscou novamente. Ou seja, paralelamente à unidade pública do G7, existe um canal separado de comunicação entre americanos e russos que os europeus não controlam. No entanto, Trump pela primeira vez mudou sua retórica para: o acordo deve ser feito especificamente pela Rússia, reconhecendo a fraqueza de Putin, e prometeu se dedicar de perto à Ucrânia, agora que a questão iraniana está resolvida. Mas a mudança de Trump ainda depende do humor dele e não de compromissos assinados. A Europa tem um medo justificado de que Trump assuma o controle do processo e tente novamente negociar com Moscou passando por cima dos aliados. E o Kremlin continua recusando qualquer formato de negociações adequadas, exceto esses gritos de que, se Zelensky quiser negociar, que venha a Moscou. Mas já responderam 1 milhão de vezes: ninguém vai para a sua Moscou imunda, russos sujos, selvagens e fedorentos. Fiquem aí sozinhos, por favor. Então fiquem aí fechados, vivam aí, prosperem, façam o que quiserem, mas parem de tentar arrastar para lá pessoas sensatas e civilizadas. A sua Moscóvia é um pântano, ninguém sensato vai querer ir para um pântano. Pronto, encerre esse assunto para você. Se você gosta dessa Moscóvia, viva lá, prospere. Só não mexa com pessoas sensatas. Seria bom colocar uma grade para isolar isso ao máximo. A boa notícia para Kiev é que pela primeira vez em muito tempo, todo o G7 está falando a mesma coisa, na mesma língua. A má notícia é que transformar essa unidade no fim da guerra só pode acontecer com pressão sobre o careca Putin. E essa pressão está pronta para aumentar por parte da Europa, mas não necessariamente de Washington. Mesmo assim, vamos ver como termina o encontro de hoje entre Trump e Zelensky. Por enquanto, vou deixar reticências aqui. Inscreva-se no YouTube porque estaremos cobrindo todos os acontecimentos em tempo real, como se diz. Escreva sua opinião nos comentários e, por favor, deixe um like neste episódio. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, lembro que você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá tem várias plataformas diferentes. Com certeza encontrará uma opção conveniente. Agradeço qualquer apoio. Por hoje é só. Cuide-se. Tchau a todos.